para poder acolher essas crianças. A história diz, irmãos, que George Miller recebia muita ajuda, mas tudo era providência divina, um homem de oração. Uma certa vez, irmão, diz que George Miller estava em um desses orfanatos e não tinha nada para comer naquele dia. Agora você imagina, a história diz que os funcionários começaram a ficar desesperados, começaram a perguntar para ele: amigo, como que nós vamos fazer? Não tem nada para nós comer, essas crianças vão passar fome. A história diz, irmão, que George Miller reuniu as crianças ao redor da mesa e fez uma oração que dizia assim: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado pelo pão que o Senhor vai nos dar hoje. Sem nada na mesa, irmãos, sem nada na mesa. E as crianças ouvindo George orando, eu imagino os funcionários: esse homem está doido. Não tinha nada na mesa, irmãos, não tinha nada para eles comer, não tinha nada na cozinha, nem dinheiro na conta, nada do orfanato, nada. E ele reuniu as crianças e começou a orar: Senhor Deus, obrigado pelo alimento que o Senhor vai nos dar hoje. A história diz, irmão, que há alguns minutos uma pessoa apareceu batendo na porta. Era o padeiro da cidade. Se quando Jorge Miller abriu a porta, que esse padre falou assim: Senhor Jorge, eu não consegui dormir essa noite, porque alguma coisa me falava que vocês não teriam nada para poder comer. Eu acordei às 2 horas da manhã para poder preparar esses pães, e eu quero saber se vocês querem aceitar esses pães. A história diz que George Miller falou assim: isso foi providência divina, meu amigo. Ele pegou aqueles pães, botou na mesa. Demorou alguns minutos, outra pessoa apareceu batendo na porta. Era o leiteiro da cidade. Estava passando com a carruagem em frente do orfanato. A carruagem quebra e o leiteiro chegou: olha, senhor Jorge, a minha carruagem acabou de quebrar aqui na frente, e eu quero saber se eu posso deixar esses leites aqui com vocês. Providência divina, irmãos. Não tinha nada para comer. Ele orou e Deus providenciou. A história diz que uma certa vez, George Miller orando no quarto, uma de suas funcionárias do orfanato chegou até batendo na porta: Senhor Jorge, a rainha da Inglaterra veio falar com o senhor e ela está muito apressada. A história diz que ele falou assim: olha, fale para a rainha que nesse momento eu estou falando com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e eu não vou atender ela. Só depois que eu terminar a minha audiência com o meu Todo-Poderoso, aí sim eu vou conversar com ela. Uma certa vez disse que George Miller estava em uma viagem a navio, viajando para o Canadá. Ele saiu um dia de segunda-feira, tinha que estar final de semana lá no Canadá. E a história diz que durante a viagem, irmãos, houve uma grande neblina, aonde atrapalhou a viagem. Diz que ele chegou até o capitão e falou assim: capitão, eu tenho que chegar final de semana em Canadá. Isso um dia de quarta-feira. A história diz que o capitão olhou para George e falou assim: isso é impossível, amigo. É impossível, com essa neblina não tem como. A história diz que George Miller apontou o dedo e falou assim: os meus olhos não estão nessa neblina, e sim no Deus que cuida da minha vida. A história diz que George Miller chamou o capitão daquele navio e foi para o porão daquele navio. Se ajoelharam. E a história diz que quando George Miller começou a orar, diz que ele fez uma simples oração e ele dizia assim: Senhor Deus, eu sei que é possível, mas se for a tua vontade, faz essa neblina passar daqui 5 minutos, porque o Senhor sabe do meu compromisso lá no Canadá no final de semana, e eu sei que é a tua vontade eu ir para lá, pois eu creio. Amém. A história diz que quando ele terminou a oração, diz que o comandante começou a orar. Ele triscou no comandante: comandante, não precisa orar, porque eu sei que você não tem confiança que Deus vai resolver a situação. Porque eu sei que Deus já resolveu a situação. Quando você se levantar, você vai ver que a neblina já passou. Sabe, comandante, eu tenho 57 anos. Nesses meus 57 anos, todos os dias eu tenho uma audiência com o meu Senhor, e eu conheço o meu Senhor, e Ele ouviu sempre minhas orações. A história diz que eles se levantaram, e quando o capitão olhou, a neblina havia passado. Quando eu vi a história desse homem, a história de Daniel, eu acredito, irmãos, que a oração tem poder. Eu acredito que quando um homem vive uma vida de oração, Deus abre as janelas do céu para derramar a bênção na vida do seu povo.